Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Então, turma do nono ano chegando para a nossa aula com um conteúdo novo, funções químicas. E a gente vai voltar um pouquinho na história para se situar e até analisando a imagem, né, que está aí sendo exibida no vídeo. Vocês vão ter aí a ilustração de Jeb Jabi, que é um alquimista que fez parte da antiguidade, da Idade Média, do Renascimento. Assim, já havia, se a gente for analisar, estudos, avanços na área da ciência, que até hoje tem coisas que a gente ainda utiliza que veio de lá. Então, mesmo diante de poucos recursos tecnológicos, muito foi avançado, muito foi conquistado dentro da área das ciências. E isso tem uma contribuição de estudiosos árabes. Então, diversas nações árabes, elas desenvolveram a filosofia, assim como as ciências experimentais e matemática. E um dos mais destacados é Jeb Jabi, que é considerado como o pai da química. Se a gente for pesquisar no Google, a gente vai encontrar Lavoisier como o pai da química. Mas naquele período, o alquimista Jeb Jabi, ele era tido como o pai da química, porque ele desenvolveu vários equipamentos, um deles a gente utiliza até hoje em laboratórios. Ele descreveu a constituição de diversas substâncias, assim como descreveu os processos de cristalização e destilação. E uma das principais contribuições que ele trouxe para dentro da química é o estudo realizado de acordo com as funções químicas, que os componentes dos ácidos, das bases e dos sais. E aí temos algumas questões para a gente levantar e vocês aí vão refletir, buscar responder também. Qual a importância do estudo desses componentes? Qual a importância de estar fazendo o estudo com relação às funções químicas dos ácidos, das bases, dos sais e óxidos? E a gente vai ver ao longo dos nossos estudos que, assim como os ácidos, as bases e os sais, e também óxidos, eles estão presentes no nosso cotidiano, mesmo que a gente não se dê conta disso. E essas classificações, elas são feitas de acordo com características comuns de grupos de substâncias. E uma dessas características está nesse segundo ponto, que aí tem um questionamento. O que faz com que um grupo de substâncias tenha em comum o sabor azedo? Então, a gente vai verificar ao longo das nossas aulas que um grupo de substâncias ela vai ter uma característica por ter esse sabor azedo. Claro que a gente não vai estar pegando as substâncias e colocando na boca para verificar se ela é azeda ou não, para poder comprovar que ela faz parte de um grupo das funções químicas, porque ela pode ter um efeito de prejudicar o nosso corpo, trazer danos ao nosso corpo. É possível reunir substâncias com outras características comuns, como o sabor salgado ou a facilidade de remover sujeira e gordura? A gente vai ver também que dentro do grupo das funções químicas temos produtos, né, e faz parte do nosso cotidiano, que tem a facilidade aí de remover a sujeira e a gordura. Ou seja, esse grupo das funções químicas, eles apresentam essa característica comum, que ao longo das nossas aulas a gente vai percebendo tudo isso. Então, a gente vai ver o significado de função química. Então, ela é caracterizada de acordo com determinados grupos de substâncias,
cujas propriedades são semelhantes em si e em razão da presença de um ou mais átomos comuns também em sua fórmula. E para entender como as substâncias se transformam em outras, bem como seu comportamento, precisamos conhecer as funções químicas. E o estudo das funções químicas, de suas características e de suas propriedades, possibilita a utilização de muitos materiais em nosso dia a dia e também na fabricação de outros. Então, a gente vai estar vendo e estudando as seguintes funções químicas, ou seja, a gente vai ver substâncias que vão apresentar em comum algumas características, algumas propriedades e também a presença de átomos, que aí faz com que elas sejam classificadas em ácidos, bases, sais e óxidos. A função do ácido. O que caracteriza o grupo dos ácidos, né? Então, o limão, ele tem um sabor azedo, então ele é um ácido. Essa fruta, ela é cítrica, assim como a laranja, que contém o ácido ascórbico ou ácido cítrico. O ácido ascórbico, ele é encontrado em frutas cítricas e em alguns vegetais e previne o escorbuto. E o ácido cítrico é usado em diferentes aplicações como acidulante e antioxidante. E é encontrado em plantas, sobretudo em frutas cítricas. E aí a gente vai vendo outras características com relação às substâncias que podem ser tidas aí com a função de acidez. Uma das características vai ser a presença do elemento químico hidrogênio ligado a não metais nas substâncias classificadas nessa função. A exemplo, a gente pode citar o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, o cloro, vai estar ligado ao hidrogênio. E esse ácido ele está presente no nosso estômago, ele auxilia na digestão. Há ácidos com mais de 2 elementos químicos em sua composição, que a gente pode destacar um deles pela presença do elemento oxigênio, como no caso do ácido nitrico, e o ácido sulfúrico. A gente tem também como característica o sabor azedo. Ao entrar em contato com o papel tornassol azul, que é um papel usado em laboratórios, que indica o pH das substâncias, que faz com que a gente possa classificar em substâncias ácidas ou básicas. Então, quando é utilizado o papel de tornassol azul em algumas substâncias que ela fica com a coloração avermelhada, a gente pode classificar como uma substância ácida. Permite a passagem de corrente elétrica em uma solução aquosa. Se estabiliza por recebimento de elétrons. E também quando libera cátions H+. Então, a gente vai ver como isso se dá. Então, as ligações covalentes com recebimento de elétrons, que são substâncias moleculares, faz com que a gente perceba a estabilidade que acaba ocorrendo entre os elementos químicos. E aí a gente pode dizer que é um ácido, né? Assim como a gente pode destacar a liberação de um cátion H+, numa questão de ionização. Mas é preciso a gente entender que não basta apenas ter na ligação hidrogênio, ele tem que liberar um H+, um cátion de H+. Não basta só ter esse H, ele tem que liberar para poder assim ser considerado uma substância ácida. E a ionização ela consiste na formação de íons por quebra de uma ligação covalente. A gente agora vai ver como ocorre a ionização dos ácidos.
Uma característica comum aos ácidos é o processo de ionização. Isso significa que os ácidos têm a tendência a formar íons. Então, quando o ácido é colocado em um meio e que tem água, quando ele é dissolvido na água, o elemento químico que vai estar ligado ao hidrogênio vai ser quebrado. E a partir disso vai haver a liberação de um cátion, no caso do H+. Isso significa o quê? Que o hidrogênio ele vai estar sempre na ligação química, ele vai estar ali liberando o elétron para o elemento químico que ele estava ligado anteriormente. A representação que vocês estão vendo aí não refere-se a uma equação química do tipo de reações químicas, como a gente estudou anteriormente. Aqui é uma equação química, mas não é um exemplo de reação química, tá certo? Então, a gente vai observar aqui a gente tem o ácido clorídrico, que vai estar com a água, vai estar dissolvido na água, e aí ele vai ser quebrado, liberando o hidrogênio, né? O hidrogênio aí que vai ser um cátion, e o elétron que fazia parte do hidrogênio, como foi doado, né? Foi cedido para o elemento químico no qual o hidrogênio estava ligado, o que vai receber vai ficar com mais cargas negativas. Então, a gente vai ver aí uma liberação de um cátion e um ânion. Ou seja, aquele que ficar com o símbolo de mais é o cátion e aquele que ficar com o símbolo negativo é o ânion. Então, a gente vai ver aí a questão de como isso acontece. Então, ao ser dissolvido em água, o ácido clorídrico, ele se ioniza, produzindo íons livres. Ou seja, ele vai quebrar a ligação e vai formar íons livres. Ou seja, na ligação, o hidrogênio, o elétron que estava no hidrogênio vai ficar com cloro, e assim o hidrogênio ele vai assumir a carga de um mais, ou seja, vai ficar com mais cargas positivas, e o cloro vai ficar com menos. Ele vai adotar essa carga, o menos, porque ele recebeu o elétron do hidrogênio, ficando com mais cargas negativas do que positivas. Na ionização de ácidos com mais de um átomo de hidrogênio, para cada ligação quebrada, o ânion originado ele vai assumir a carga negativa a mais. E aí a gente vai observando isso. A gente vai perceber que o ânion de sulfato ele vai ficar com 2 e sinal de negativo, porque nessa situação ele vai assumir a questão do átomo a mais de hidrogênio que estava presente na ligação, que foi quebrada. Quando a gente pegou ácido sulfúrico e coloca na água, a gente vê aí que existe 2 hidrogênios. Então, há a quebra e aí a formação também de ânions com a mesma quantidade de elétrons que ele recebeu. Se a gente tivesse aí nesse exemplo 3 hidrogênio, haveria também para o ânion que fosse liberado 3 negativo, porque ele ia estar recebendo os 3 elétrons da ligação que estava presente com o hidrogênio. Ao ser dissolvido em água, o ácido sulfúrico ele ioniza-se, produzindo íons livres de H+, e SO2-. O ânion originado ele vai ter a carga de 2-, pois são liberados 2 íons de H+ na ionização do ácido. Cuidado! Você pode ingerir um alimento, né? Ingerir um ácido que pode ser letal.
como vocês devem já ter conhecimento, algumas plantas elas são tidas como venenosas por ter em sua composição algumas toxinas. Mas você sabia que a mandioca, a macaxeira, né, é uma delas, é uma das plantas que pode ser venenosas? Que a sua ingestão ela pode levar à morte por causa de um determinado ácido? Então, a mandioca, também conhecida como aipim, macaxeira, é uma planta originária do continente americano, provavelmente na Amazônia brasileira. É difundida em diferentes regiões do mundo, com muitas variedades, e ela é cultivada em várias regiões do Brasil e apresenta alta produtividade, estando presente na alimentação de grande parte da população brasileira. E a mandioca, né, ela possui uma substância muito perigosa que é denominada de linamarina, que essa linamarina ela é tóxica para vários seres vivos, inclusive para nós, seres humanos. E dependendo da variedade e a concentração dessa toxina em quantidade maior ou menor, quando ela reagir na água, ela pode ser altamente letal. E aí, esse ácido cianídrico é um poderoso veneno devido à sua toxicidade elevada. E os primeiros sinais após a ingestão, que no caso, você após ingerir e apresentar alguns sintomas como taquicardia, tremores musculares e tensos, andar cambaleante, entre outros, e tudo isso pode levar à morte em cerca de 15 minutos a poucas horas, dependendo da quantidade que foi ingerida. Então, esse ácido cianídrico, quando ingerido em doses menores, é letal e a longo prazo pode causar lesões no sistema nervoso e também na tireoide. Então, a utilização da mandioca brava para fins alimentícios consiste principalmente na produção de farinha de mandioca, que é responsável pela alimentação de muitas pessoas, principalmente no norte e no nordeste. Então, a mandioca brava, que geralmente vai ter em sua composição esse ácido, né, que é muito utilizado para a produção de farinha e que está bem presente aqui na nossa região, né, no Nordeste e no Norte. Os ácidos são corrosivos. Você já deve ter ouvido falar que o ácido é corrosivo. Tal fato ocorre por causa da ação dos íons de H+, que ocasiona a corrosão de diversos materiais, como os metais e a pele. A corrosão é um processo em que uma substância se combina com outra, alterando suas propriedades, e ela vai originar produtos indesejáveis, e assim vai alterar a qualidade e também funcionalidade desses materiais. Então, é comum a gente perceber a oxidação de metais, como no caso do ferro, que a combinação do ferro com o oxigênio vai formar a ferrugem. E a corrosão também pode acontecer quando há o contato do metal com o ácido, resultando numa substância distinta da ferrugem, que é o ácido clorídrico, quando dissolvido em água, quando o ácido clorídrico é dissolvido em água entra em contato com o ferro. A gente pode classificar os ácidos em oxiácidos, que são ácidos que têm o elemento oxigênio em sua composição, e hidrácidos, quando haver na composição o hidrogênio e tiver a ausência do oxigênio. Os ácidos em nosso dia a dia. No nosso cotidiano, estamos em contato com diversas substâncias ácidas, o ácido cítrico, componente de várias frutas que dá o sabor azedo, como limão, o ácido acético, presente no vinagre, o ácido carbônico, que está presente nos refrigerantes e nas águas minerais gasosas, o ácido fosfórico, encontrado em refrigerantes à base de cola,
o ácido acetilsalicílico, componente de alguns medicamentos. Então, a gente vê que existe uma variedade de ácidos que está presente em várias substâncias que fazem parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente está tomando um refrigerante à base de guaraná, Fanta, de laranja, no caso, a gente vai encontrar o ácido carbônico. Agora, se for a base de cola, já vai ser o ácido fosfórico. Então, vai havendo uma modificação de acordo com o que a gente pode estar dando como exemplo ou usando. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, pode me procurar para esclarecer. Tenham todo o cuidado nesse momento que a gente está vivenciando, né? Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras e também a higienização das mãos. Então, não esqueça de fazer atividade.